O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos muito felizes aqui em receber no nosso projeto, né, de extensão da FAMED, no TEDES, FAMED, UFC, que é o ciclo de palestras sobre saúde digital. Agora aqui o professor, doutor queridíssimo, né, coordenador lá da escola supervisor aí, né, de um dos núcleos da Escola de Saúde Pública do Ceará. Depois ele vai se apresentar com mais tranquilidade. Nesse bloco de educação digital, né, que está sendo moderado pelo nosso queridíssimo também coordenador do NUTEDES, doutor Luiz Roberto. Então, assim, nós estamos aqui entre amigos, entre parceiros, né, entre instituições. O ciclo de palestras é um projeto dos mais lindos e úteis, porque ele tenta qualificar a mão de obra, né, dos profissionais de saúde que trabalham no SUS, mas que também ajuda na governança e na sustentabilidade desse equipamento enorme, né, que traz saúde em todos os sentidos de forma universal e integral para todos nós aqui brasileiros. Então, estamos muito felizes, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra agora para o professor Dr. Luiz Roberto. Seja bem-vindo, professor. Olá, meu amigo Batista, Sheila, quanto tempo, hein, Batista? Foi preciso sair, né, a reviravolta do mundo digital para a gente voltar a se encontrar, né, rapaz? Porque antigamente era tudo presencial e a gente tinha até, parece que, mais facilidade de se encontrar, né? E agora continuamos na mesma cidade e as distâncias parece que aumentaram, né? Porque aumentaram também as responsabilidades, aumentaram os afazeres, aumentaram tudo isso. Mas, enfim, quero agradecer a sua participação, de sua equipe aqui conosco, e esperar que isso ocorra mais vezes, para que a gente possa, agora, numa situação e num contexto bem diferente, que é o contexto de um país que está implantando a saúde digital, né? E realmente implantar a saúde digital, um dos elementos fundamentais é a parte da educação. Nos países onde isso tem dado certo, essa educação digital ocorre já a partir dos cursos de graduação de todas as áreas da saúde, não é só uma coisa para a área da medicina, ou da enfermagem, ou daquelas 4 profissões mais tradicionais da área da saúde, mas sim uma coisa que você tem que começar com a alfabetização dentro da universidade, corrigir, né, essas deficiências de alfabetização digital que a maioria das pessoas trazem para os cursos superiores, e aí desenvolver o letramento, a literacia. E lembrando que nós gravamos essas palestras, esses eventos que nós fazemos, e colocamos depois no YouTube, né? E isso fica lá para dinamizar uma série de outras atividades que a gente desenvolve. Tem disciplinas hoje que a gente ministra aqui na faculdade e já aproveita muito bem esses materiais que vão para o YouTube. Você tem uma longa experiência nisso e tenho certeza que será uma apresentação brilhante, e, da mesma forma, digo isso para os seus colaboradores, as suas colaboradoras,
e, sem dúvida, são pessoas também que têm uma bagagem que deve ser compartilhada, né? Hoje, nós todos sabemos que esse compartilhamento é a essência, está compreendendo, do trabalho para obter bons resultados, né? Porque a velocidade de produção, né, do conhecimento é muito alta, ninguém consegue acompanhar tudo sozinho e cada vez mais nós precisamos aprender uns com os outros, né? Então, não só aqui nesse ciclo de palestras, mas em outras atividades, eu espero que nós possamos repetir muitas e muitas vezes essas nossas atividades com a sua participação, com as suas apresentações, com a exposição desse saber acumulado que você tem aí já de não sei quantas décadas, né? Agradecer também aí o esforço da Sheila, que tem feito um esforço brilhante nesse nosso ciclo de palestras, e também a participação das suas colaboradoras. O NUTEDES tem aí já quase 20 anos de atividade, e quando nós começamos com um diferencial no Brasil inteiro, que foi o diferencial de trabalhar não só com a telemedicina e a telesaúde, mas também com a oportunidade da educação à distância para a área da saúde, né? E isso traz uma possibilidade de modernizar, né? De modernizar para trazer o aprendizado significativo, aquele aprendizado que realmente vai servir e vai influenciar positivamente a qualidade da atenção à saúde, que é um dos objetivos da saúde digital, né? Então, volto a agradecer a participação de vocês e passo a palavra para o Batista para que ele inicie sua apresentação. Esse tema é de singular importância, né? Metodologias ativas, e o uso das metodologias ativas, hoje associadas às tecnologias digitais da informação e das comunicações, só faz potencializar para que essas metodologias e as próprias tecnologias, elas sejam tecnologias de emancipação, né? De emancipação não só para o profissional, mas de emancipação também para o usuário que está na ponta, muitas e muitas vezes necessitando de sair dessa sua condição de exclusão, superando, né, as iniquidades na saúde que existem ainda no país. Muito obrigado e passo a palavra ao meu amigo José Batista. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz, pelas palavras aí, e também estou muito feliz por revê-lo aí, nem que seja, né, à distância, e com certeza a gente pode ser a abertura de novos projetos aí de compartilhamento e parcerias, né? ESP, NUTEDES, UFC. Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite aí do NUTEDES, em nome da Sheila, né, de participar desse ciclo de palestras da saúde digital. Eu acho também fundamental esse tipo de iniciativa, para divulgar, né, todas as questões ligadas à saúde e, no caso aqui, né, a educação para a saúde. E realmente eu fico muito agradecido aí pelo convite e honrado. Eu quero me apresentar, sou o professor José Batista Cisne Tomás, eu sou médico de formação, já há algum tempo, né, me formei na UFC. Esse ano eu tenho o prazer de fazer 40 anos de formado, né, então tenho realmente bem de uma longa vida aí profissional, e tenho me dedicado tanto à assistência à saúde como clínico e também como educador, né? Me interessei por educação na década de 90 e venho estudando um pouco sobre este assunto. Tive a oportunidade de fazer um mestrado na área lá na Holanda, né, em Maastricht, e posteriormente um doutorado também na Holanda, em Roterdã. Então, estou agora como assessor de desenvolvimento educacional aqui da Escola de Saúde Pública do Ceará. Casa também que eu estou já há bastante tempo, né, desde 96. Então, já me considero a minha segunda casa, digamos assim. Bom, feito essas apresentações, vamos então abordar o tema. É um tema realmente complexo, né? Teorias e metodologias ativas de ensino-aprendizagem significativa. Por isso que eu coloquei uma breve explanação, exatamente porque são muitas teorias, né? E também são várias metodologias ativas. Claro que eu trouxe aqui um foco
que a gente considera mais importante para esta fala, né? Pra também não se delongar muito sobre o tema. Eu costumo começar esta fala com esta frase do autor Kurt Lewin, né? Já na década de 50, ele dizia que não há nada mais prático do que uma boa teoria. Então, é nessa perspectiva que a gente vai abordar as teorias da aprendizagem, né, principalmente do adulto, que, na minha concepção, eu acho que todo profissional da educação, né, docente que assume essa função, tem que entender, né, bem essas teorias exatamente para embasar a sua prática. E, pelo que nós conhecemos, poucos docentes ou poucos educadores têm essa oportunidade de entender as teorias, porque, às vezes, eles são convidados a ser docentes assim, de uma hora para outra e, de repente, né, passa a ser professor, mas não teve a oportunidade, digamos assim, né, de estudar desde as teorias e as metodologias de ensino-aprendizagem, que é o tema da nossa fala hoje. Eu trago duas questões iniciais, né, para os que estão me ouvindo e que vão me ouvir aí futuramente aí no YouTube, para refletir. Primeiro, que teorias da aprendizagem eu conheço e as que mais se aplicam à educação dos profissionais de saúde. Isso é para você tentar ver se de fato você conhece alguma teoria que embasa a sua prática. E a outra é quais delas são as mais coerentes com a prática de vocês, com a minha prática. Então, é interessante essa reflexão inicial, porque esse é o foco que eu pretendo dar à minha fala aqui hoje. Bom, como eu disse, o tema é bem complexo e a gente vai escolher aqui uma perspectiva de apresentar as teorias, que seria a perspectiva do currículo. A gente vem trabalhando muito essa questão do currículo, né? Os programas educacionais, eles precisam ter um currículo detalhado, que é um plano para a execução de qualquer curso, né? Seja ele um curso de curta duração, ou seja um curso de graduação, como a medicina, né? 6 anos. Então, é importante que você aborde essas teorias nessa perspectiva. Pegando aqui a fala do Kurt Lewin, né? Ou seja, abordar as teorias, mas com a visão de aplicação prática dessas teorias. Então, eu vou, neste tempo que tenho aqui, falar e abordar essas teorias. A educação tradicional é a mais conhecida e a mais utilizada hoje, apesar de ser a mais antiga. A teoria experiencial, a teoria da estrutura das disciplinas, né, que é do conhecimento, a teoria comportamental, a teoria cognitiva e a andragogia. Então, são essas teorias que a gente vai abordar inicialmente, sempre na perspectiva do currículo, como eu coloquei. A teoria da educação tradicional, ela surgiu principalmente nos Estados Unidos, né? Coloquei aqui alguns autores, William Torrey Harris, em 1897, o Rich Jr., já mais recentemente, né? O Bennett. Então, são alguns autores que trabalham essa teoria da educação tradicional, né? Vocês podem notar que o ano que ela foi proposta, né, 1897, já é bem antiga, e o foco dessa teoria é a transmissão dos conhecimentos acumulados. Então, os autores propõem que os cursos, os programas, né, transmitam os conhecimentos acumulados e da própria cultura entre diferentes gerações. Os objetivos educacionais, segundo essa teoria, seria escolher os conhecimentos relevantes, as habilidades importantes, os ideais corretos e os valores tradicionais. Daí o nome, né, que é uma teoria da educação tradicional. Hoje, boa parte, eu diria, dos cursos, dos programas, tem como base essa teoria, né? Porque ela propõe, por exemplo, que deve existir um currículo nuclear, com uma essência irredutível, ou seja, os propositores do curso, eles dizem, bom, teremos que definir um núcleo, né, um core curriculum, para executar.
E esse core currículo, obviamente, tem que estar coerente com os objetivos educacionais que eu acabei de falar, ou seja, os conhecimentos relevantes, os ideais corretos, os valores tradicionais. O método de ensino principal desta teoria é a aula, né? Então, por isso que eu digo que boa parte dos nossos programas acabam se embasando nesta teoria, porque a gente sabe que a maioria dos cursos usam a aula como o principal método de ensino-aprendizagem. E, na época, né, eu coloquei aqui que aulas muito centradas no professor, né, geralmente um monólogo, né, com pouca participação dos alunos. E um outro método seria a interpretação de textos, né? Eu trouxe aqui dois métodos que são bem comuns e que estão ligados a essa teoria da educação tradicional. E a gente sabe que, pela prática, esses dois métodos, por exemplo, citados aqui, são muito usados em vários cursos que a gente conhece, incluindo a graduação também. A avaliação, segundo essa teoria, o objetivo seria monitorar a aprendizagem dos alunos, inclusive classificar os alunos, né? É comum que você, segundo essa teoria, os alunos sejam classificados os melhores, os medianos e os não tão bons assim. Então, há esta proposta de avaliação. Em seguida, surgiu a teoria chamada experiencial. Ela surgiu no contexto de contraposição à teoria educacional, que na época, os autores, principalmente esse que está aí abaixo, John Dewey, né? Esse senhor aí de cabelos grisalhos, ele foi um dos autores assim, mais importantes dessa teoria. E claro que havia um debate na época, né, no início do século XX, né, em 1910, mais ou menos, esse debate era que essa teoria da educação tradicional era muito autoritária, muito centrada no professor, não compatível com a democracia, e os alunos tinham uma posição muito passiva e dava ênfase aos conhecimentos isolados. Então, isso é o que os autores, né, os debates da época, propuseram, então, essa teoria experiencial. As raízes filosóficas desta teoria têm Descartes, que é o iluminismo, ou seja, a importância da mente e sentidos, e da época foi a base para a moderna psicologia. Eu trago isso para contextualizar que os autores se embasaram, né, nesses filósofos, né, do Hobbes e do Descartes. Como eu disse, John Dewey foi o grande autor e propositor dessa teoria. Ele estava muito ligado ao pragmatismo, né, e entendia que a realidade é encontrada dentro da experiência de cada indivíduo. Daí o nome da teoria ser experiencial. Nessa teoria, a aprendizagem ocorre ou ocorreria, né, a partir da experiência de cada um. Portanto, valoriza muito o desenvolvimento individual, né, e também valorizava muito o treinamento da mente e o desenvolvimento do empirismo. Então, são algumas características importantes ligadas ao pragmatismo, no caso, né, de John Dewey. O foco dessa teoria é a aprendizagem a partir da experiência. Hoje tem várias metodologias ativas já trazendo, né, o tema, que tomam como base esta teoria, porque passa a ser centrada mais no estudante, centrada no aluno, na experiência que eles trazem. Então, esse é o ponto de partida. Eu cito aqui o exemplo muito clássico, que é a aprendizagem baseada em problemas, que é conhecida como PBL, né, Problem Based Learning. Ela tem como base muito forte esta teoria, porque os alunos, a partir da análise de um problema, trocam experiências, né? Os currículos são desenhados a partir da experiência e necessidade dos alunos, ou seja, quem vai elaborar um curso tem que tomar como base a necessidade dos potenciais participantes. E a individualidade é um currículo geralmente muito abrangente e flexível, né? Ele não é muito engessado. Com essas características, acabou que
surgindo muita dificuldade de tomar decisões práticas, porque dá muito trabalho, né, você fazer um currículo com essas características. Então, muitas vezes você tem que fazer algumas adaptações, mas esse é o foco, né, e a questão curricular em relação a essa teoria experiencial. Uma outra teoria também muito conhecida nossa, e que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, é a teoria da estrutura das disciplinas. Ou seja, começou a ser propostas disciplinas assim, bem delimitadas, né, como na área geral, química, física, biologia, etc. E no campo da medicina, por exemplo, né, as disciplinas de bioquímica, disciplinas de fisiopatologia e assim por diante, porque o que valoriza, segundo essa teoria, seria o conhecimento em si e seus limites, digamos, dentro de uma disciplina. Como eu disse, isso é muito usado ainda hoje, né? Eu acho que muitos currículos são baseados em disciplinas. A contraposição disso, já adiantando nas metodologias ativas, são currículos baseados em módulos e não em disciplinas. E tem várias, depois, teorias que embasam essa mudança, né, de disciplina para cursos mais modulados ou mesmo blocos. Só para citar um exemplo, a Faculdade de Medicina de Maastricht, onde eu fiz a minha formação na área de mestrado, o currículo de medicina tem blocos, não tem disciplinas. Por exemplo, febre, dor, sangramento. Então, é desse tipo, porque é muito baseado nos problemas que aparecem ou que vão aparecer no dia a dia do médico, por exemplo. Eu estou usando muito exemplo da medicina, até porque eu conheço melhor, sou médico, mas eu gostaria que a audiência também pensasse nas suas áreas de atuação. Segundo essa teoria, aprender é entender a estrutura de cada disciplina. Ou seja, cada aluno é um cientista iniciante. E, de fato, né? Por exemplo, os professores de biologia são biólogos, geralmente. Os professores de química são químicos. Os professores de epidemiologia são epidemiologistas. Então, e acaba trazendo muita informação para o aluno, que não vai ser um epidemiologista, não vai ser um biólogo, não vai ser... Então, essa é a questão, né, uma crítica a esta teoria minha, né? Obviamente que cada um vai refletir esta questão. E, portanto, o currículo, segundo essa teoria, é baseado em disciplinas. Portanto, um currículo bem acadêmico, e como eu falei, é muito comum ainda hoje, né, você estruturar currículos baseados em disciplinas e não em outras formações como módulos e blocos. Uma próxima teoria, também muito discutida e trabalhada, é essa teoria comportamental. Né? Eu trouxe aqui alguns autores, considerados inclusive fundadores, né, que é o Edward Thorndike, Skinner e Bobbitt, que são os precursores da psicologia comportamental. O Thorndike, ele formulou a lei do efeito. Essa lei significa que é de grande utilidade para a psicologia comportamentalista. As pesquisas, inclusive, usam muito essa lei do efeito. Ou seja, todo comportamento de um organismo vivo, pode ser qualquer um homem, um pombo, um rato, como ele coloca, tende a se repetir se nós recompensarmos, que seria o efeito, o organismo, assim que este emitir o comportamento. Então, é muito comum, por exemplo, o adestramento de cães, né? Geralmente, quando o cão, né, faz um comportamento que você quer que ele faça, ou que você está sendo treinado, você dá um biscoitinho, né, uma coisa. E isso eles extrapolaram, inclusive, para o ser humano. Né? Ou seja, para o ser humano ser motivado, ele teria que ter uma recompensa. É muito criticada na época, mas ainda hoje é muito utilizada. Né? Se você refletir nos seus cursos, por exemplo, uma nota que você dá para o aluno 8, 9 ou 10 seria uma recompensa e ele, então, essa é uma teoria bem comportamental. Né?
E a concepção de aprendizagem dessa teoria é mudar o comportamento. Aprender seria mudar o comportamento, né? De A para B, por exemplo, né? De não saber para saber. E todos os objetivos de aprendizagem, segundo essa teoria, devem ser observáveis, de modo que eu possa mensurar. Então, são algumas características que, como eu disse, ainda hoje tem muitos cursos, muitos programas baseados também nessa teoria. O processo de aprendizagem nesta teoria é fundamentalmente similar em todas as espécies animais. Aqui é que entra uma crítica muito forte, né, porque eles colocam no mesmo balaio, digamos, mesmo cesto, né, os seres humanos e não humanos. Né? O aprendiz, portanto, segundo essa teoria, seria um quadro branco, que eles chamam de tábula rasa, no qual o ambiente vai escrevendo. Né? Essa também é uma proposição dessa teoria. Como é que se aprende, segundo essa teoria? Mecanismo de estímulo e resposta. Né? As pesquisas foram feitas exatamente assim. Dá um estímulo e espera uma resposta do ser humano ou mesmo de um animal. E recebe, aqui no caso do ser humano, né, passivamente as informações e tende a memorizar essas informações. Porque não há um processo muito forte cognitivo envolvido. Eu vou mostrar daqui a pouco na outra teoria. Esse tipo de aprendizagem ela é chamada na literatura de aprendizagem mecânica, que é a aprendizagem na qual você memoriza coisas. E aí, mais uma vez, eu acho que quem de nós, né, não acabou memorizando informações para fazer uma prova, por exemplo. Então, acaba que esse tipo de aprendizagem foi muito mecânica. E muitas vezes você acaba esquecendo aquela informação depois de algum tempo. Ou seja, ela foi utilizada mais para responder um teste e passar um teste e assim por diante. Portanto, ela é muito criticada nesse sentido, né? Se aprender dessa maneira mecânica. Agora eu vou apresentar a teoria cognitiva da aprendizagem, né? Alguns conceitos básicos, que é a teoria, na minha concepção, e também de alguns autores, dão muita base às metodologias ativas. As outras também, até certo ponto, dão, mas essa, ela dá muito fortemente base para ela. Eu vou tentar mostrar por quê. Autores como Piaget e Resnick são os pioneiros dessa teoria, né? E, inclusive, aprender essa teoria é construir o conhecimento, aí vem o termo construtivismo, acho que todo mundo deve conhecer, mas não é construir de qualquer maneira, é de maneira significativa. E daqui a pouquinho eu vou apresentar o que nós entendemos, o que é uma aprendizagem significativa, né? Que é tema da nossa palestra de hoje. E outra também, a partir do que já se sabe. Então, essa definição de aprender é muito importante para você entender a teoria. Por quê? Porque ela valoriza o processo e não só o resultado, como a comportamental, por exemplo, valoriza. Esse processo envolve operações cognitivas, como pensar, raciocinar, tomar decisões. Então, as metodologias ativas, por isso que eu disse que elas são muito centradas nesta teoria, porque ela coloca o aluno para pensar, coloca o aluno para raciocinar, para tomar decisões. Por quê? Porque é centrada no aluno. Uma metodologia ativa, o ativo aqui é muito mais o aluno do que o professor. O professor tem muito mais trabalho antes, né, para preparar todo o material didático do que na própria execução das atividades educacionais. E como é que se aprende nesta teoria? Construindo ativamente ideias. Aí entra a metodologia ativa, né? Não é só lendo, memorizando. E tentando buscar um significado para aquilo que você está estudando, para que você está aprendendo. Inclusive, interpretando da sua maneira aquelas informações. Você não simplesmente copia ou concorda com o que os autores trazem. Você pode, né, interpretar, inclusive, colocando o seu entendimento, né, naquela informação. E qual é a base disso? Conhecimento e experiências pré-existentes. Então, tudo isso significa, ou quer dizer, a aprendizagem significativa. Tá?
O que a literatura traz sobre a definição de aprendizagem significativa? Eu trouxe 3, né, porque tem várias na literatura. Então, a aprendizagem significativa é a que ocorre quando a nova informação ancora-se em conhecimentos especificamente relevantes preexistentes na estrutura cognitiva. Essa é do autor Moreira, que é de 99, e traduzindo um pouco o que ele traz aí. Para ele, só tem significado quando você... Esse termo ancorar é combinar, né, se apoiar da nova informação à informação do que você já sabe. Isso tem tudo a ver com a teoria cognitiva, como eu disse, porque você aprende a partir do que você já sabe. Mais uma vez, eu vou citar muito o PBL, que é uma metodologia ativa que eu venho trabalhando há vários anos, inclusive desde 90, né? Que ela é muito ancorada nesta teoria, porque os alunos começam a aprender a partir do que já sabem, no momento em que eles analisam um problema, sem ter informação nova nenhuma, né? Depois é que eles vão em busca das informações e ancora essas novas informações ao que já sabe. Então, o PBL está muito centrado nessa definição. Outra definição um pouco mais detalhada é a aprendizagem significativa. Ela caracteriza pela interação entre o novo conhecimento e o conhecimento prático. Também, isso exatamente o que eu falei. Você tem que fazer esse link entre o que você já sabe e aquela nova informação. Dessa maneira, você vai criar o que nós chamamos de rede semântica. E essa rede semântica, segundo outras teorias, como processamento da informação, você guarda na memória de longo termo. Por isso que você, depois de alguns anos, ou mesmo décadas, você consegue se lembrar, né? Resgatar esse conhecimento. Então, essa interação é super importante para a retenção daquele conhecimento. Eu acho que em todas as áreas, na medicina isso é fundamental, né? Porque uma crítica que a gente faz ao currículo, pelo menos na minha época, não sei se ainda é hoje, você primeiro aprendia o básico, depois o clínico. E muitas vezes você esquece muito do básico, né? Porque foi no momento em que você memorizou muita coisa, a não ser os bioquímicos e as pessoas que estudam básico. Então, é mais ou menos isso, porque na época não houve, eu acho, né, essa interação entre o novo e o prévio. Então, nesse processo que é não literal e não arbitrário, isso é importante, né? O novo conhecimento adquire significados para o aprendiz. E o conhecimento prévio fica mais rico. Então, ele é como se fosse uma mistura, uma interação entre o que ele sabia e o que ele aprendeu, tornando mais rico aquele tema, aquele assunto. Portanto, mais elaborado, mais diferenciado, né? E outra, mais estável. Eu acabei de falar, a estabilidade dele é que ele passa a fazer parte de uma rede semântica que você guarda isso na memória de longo termo, que é uma teoria do processamento da informação que não vai dar tempo para abordar aqui também, mas fica o lembrete. Uma terceira e última definição que eu trouxe da literatura é que a teoria da aprendizagem significativa, ela considera a educação como um conjunto de experiências cognitivas, afetivas e psicomotoras. Então, isso aqui já traz o conceito de competência, né? Então, currículos baseados em competências, ele busca muito a aprendizagem significativa, porque ele é o famoso chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. E aqui ele coloca experiências cognitivas, que são os conhecimentos, as afetivas, que são as atitudes, e as psicomotoras, que são as habilidades. Que isso contribui, obviamente, para o desenvolvimento do estudante e do aluno. Essas inter-relações entre significação e afetividade podem ser aprofundadas a partir de uma base teórica da psicologia neurocognitiva. Essa do autora lá da UFRGS, né, do Rio Grande do Sul, eu achei interessante porque ela traz esse componente afetivo na aprendizagem, né, que é importante. E tem a ver, inclusive, com a inteligência emocional, para quem já, né, leu sobre o assunto, isso também tem uma relação importante, e também com a psicologia neurocognitiva. Então, são bases teóricas importantes para a gente entender, né, nós que somos educadores, nós que somos docentes, temos que entender isso, até para aprimorar a nossa prática docente.
Bom, dentro da teoria cognitiva, eu gosto muito destes 6 princípios, que é do professor Smith, né, lá da Holanda, foi meu professor, e esteve aqui em Fortaleza, inclusive, na Escola de Saúde Pública. Eu gosto muito desses 6 princípios, até considero como fosse uma checklist para você aplicar a sua prática docente. Primeiro, você tem que se perguntar se o seu aluno tem disponibilidade de conhecimentos prévios sobre aquele assunto que você vai dar. Isso é muito importante, entendendo, né, que a aprendizagem, segundo a teoria cognitiva, se dá em cima dos conhecimentos prévios. Inclusive, o conceito de aprendizagem significativa depende de ter algum conhecimento prévio sobre o assunto. Se você tem 0, é muito difícil você aprender algo novo em cima disso, né, nessa situação. Segundo princípio, ativação dos conhecimentos prévios. Ou seja, não basta ter conhecimento prévio, você tem que ativar. E essa ativação se dá por várias maneiras, né? No PBL, que eu estou citando como metodologia ativa, ela acontece muito quando os alunos começam a analisar um problema que você traz. E aí você coloca, eles vão tentar lembrar do que já sabe sobre aquele tema. E aí você está ativando conhecimentos prévios dele. O terceiro tem a ver com a estruturação dos conhecimentos na memória, ou seja, como é que esses conhecimentos estão sendo armazenados. Isso tem a ver com aquela teoria que eu falei há pouco, que é a teoria do processamento da informação e das memórias. Memória de curto termo, memória de longo termo. Mas, se você apenas memoriza, esses conceitos vão ficar estruturados de maneira fragmentada e, então, daqui a alguns anos, você não vai mais se lembrar disso. Por isso que essa estruturação deve ser feita, ou pelo menos é desejável, né, que ela seja feita em forma de rede semântica. Por exemplo, os mapas conceituais são exemplos de rede semântica que você coloca no papel, né? Um conceito central e vários conceitos relacionados. O quarto princípio é a elaboração das novas informações. Então, para você aprender de fato, aquela nova informação tem que ser elaborada, de alguma maneira. Discutir com os colegas, né, argumentar, são maneiras de você elaborar. Pode ser elaborado individualmente? Pode, mas é melhor que seja elaborada em grupos, ou pequenos grupos. Mais uma vez, o PBL trabalha com pequenos grupos, ou outras metodologias, como a problematização, que é uma metodologia ativa também. Então, trazendo até essa teoria para a prática, né, é importante que você use muito trabalhos em pequenos grupos, para que os alunos tenham a oportunidade de elaborar as novas informações. E aí a grande crítica de cursos baseados principalmente em aulas é que os alunos têm pouca oportunidade para elaborar, porque quem está elaborando é o professor, né? No máximo ele está ouvindo, às vezes faz 1 ou 2 perguntas, que não é suficiente para essa elaboração. O quinto princípio é a dependência contextual, isso aqui é fundamental, ou seja, não adianta trazer uma informação só do capítulo de um livro, você tem que contextualizar aquela informação. Estou citando de novo o PBL, porque o problema, quando é elaborado, ele é dentro de um contexto, né? Isso facilita e é baseado nesse princípio cognitivo da aprendizagem. Finalmente, a motivação. Não se aprende nada se você não estiver motivado. E é um princípio que todos nós, educadores, docentes, temos que pensar em motivar o máximo possível nossos alunos. E aí tem várias maneiras, né? Motivações intrínsecas e extrínsecas, mas as intrínsecas são mais importantes. É aquela que o aluno aprende por prazer, por querer aprender, não por extrínseca, como receber uma nota ou receber alguma recompensa, que aí já seria algo comportamental, por exemplo. A última teoria que eu vou trazer hoje é a teoria que é a andragogia, né, que é a chamada teoria da aprendizagem do adulto, que é desse autor Malcolm Knowles, né, que está aí a foto dele, que ele coloca como supostamente o equivalente adulto da pedagogia. É interessante que o termo pedagogia pegou tanto, né, mas o ped é criança, né, vem de pediatria e outras. Mas o correto
apesar de acho que ficar um pouco pedante, seria andragogia mesmo, que é a educação do adulto para nós que trabalhamos com adultos, né? Somente nas graduações e pós-graduações. Por quê? Porque é diferente você trabalhar a criança e trabalhar o adulto, né? Os princípios da andragogia vão mostrar isso. O adulto, por exemplo, tem uma profunda necessidade psicológica de ser percebido pelos outros como autodirigido. E o adulto, em geral, ele não gosta de ser mandado, né? Vai estudar, vai fazer isso, amanhã traga isso. Então, essa é uma coisa que eu acho interessante e na nossa prática, às vezes, a gente faz sem querer ou querendo, não sei, mandando coisas que o adulto, em princípio, não gosta muito, né, psicologicamente, de fazer. Qualquer experiência na qual o adulto percebe que está sendo tratado como criança pode interferir negativamente no aprendizado. É outra coisa interessante na andragogia. Ou seja, muitas vezes você trata o aluno adulto como criança, assim, como dando tudo de bandeja, pegando na mão demais, vamos para cá, dando todas as orientações, e isso pode influenciar negativamente o aprendizado dele. Portanto, na prática, né, estou sempre trazendo para a prática as teorias, por exemplo, você não deve dar tudo de bandeja, nem as informações. Né? O PBL, no grupo tutorial, digamos, uma norma importante para o facilitador é não dar respostas prontas. Faça perguntas. Deixe que o adulto, o aluno adulto, né, pense e chegue às suas conclusões por si só e construa o seu próprio conhecimento, inclusive junto com colegas. Então, isso tem a ver muito com a andragogia, mais uma vez, o PBL. Algumas características da andragogia, a necessidade de saber, né, o aprendiz adulto precisa saber por que eles estão aprendendo aquilo, isso também é fundamental. Não adianta tentar empurrar a goela abaixo nenhuma informação, ele tem que saber exatamente por que está aprendendo aquilo. A independência e o conceito de si mesmo, obviamente, o adulto precisa sentir-se responsável por suas próprias decisões, portanto, ele não pode ser tratado como criança, como eu disse há pouco, e a autodireção é muito importante para ele, né? Ele se sentir um pouco com as rédeas na mão da sua aprendizagem. E o professor está num papel muito de facilitar isso, esse processo. Orientação para aprender, né? Os adultos são motivados para aprender na medida que percebe que irá melhorar a sua performance. Então, se você traz uma informação que ele percebe, opa, aquilo vai melhorar a minha prática, a minha profissional, no caso, né? Então, ele tende a aprender mais e, inclusive, a se motivar mais. Outra diferença muito grande dos adultos é a experiência. Claro, os adultos já trazem experiências, né? Diferente da criança, por exemplo. E as experiências podem ser boas para aprender, mas também podem ser ruins. Por exemplo, os preconceitos são ruins para aprender, porque tem que quebrar aquele preconceito para aprender um novo conceito, por exemplo. Mas a maioria das experiências são positivas, né? Então, os conhecimentos prévios, as experiências prévias, devem ser utilizadas, segundo a andragogia, para aprender. Finalmente, a disposição para aprender. Eles estão muito mais motivados e dispostos a aprender quando aquele assunto vai servir para enfrentar situações da vida e da profissão. Se você tem um curso que vai, talvez daqui a algum tempo eu vou aplicar, isso realmente ele fica menos motivado para fazer isso. Então, é interessante que tragam assuntos e mostrem para eles que aquilo vai ser fundamental para ele aprender e aplicar na prática profissional dele. Finalmente, para encerrar essa parte de teorias, né, a literatura nos faz essa pergunta. O que de fato os adultos querem, né? Os adultos, alunos, participantes de curso? Eles querem aprender e também usar imediatamente. Eles não querem só aprender para guardar, né? Outra coisa muito importante é que eles querem resolver problemas. Problemas da vida real, problemas profissionais, né? Não é só para se deleitar com aquele conhecimento e ficar por isso mesmo. Ele quer pegar aquele conhecimento e resolver problemas do dia a dia dele. Outra coisa que a gente, às vezes, não tem cuidado é aprender na sua própria velocidade. Cada um tem uma velocidade diferente de aprendizagem, né? Tem uns que são mais rápidos, mais, digamos, pega logo, tem outros um pouco mais lentos. E você tem que
segundo a andragogia, e o adulto é assim, você tem que levar isso em consideração. Ou seja, dar prazos, né? E não pedir para amanhã, digamos. Ou seja, nem todo mundo vai ter condição de responder algo tão rápido assim. Estabelecer seus próprios objetivos de aprendizagem, isso também é fundamental, centrado no aluno, como eu disse, ou seja, quem vai definir os objetivos é o próprio aluno, claro que tem coerência com o currículo que você elaborou, você que eu digo, os planejadores do currículo. E uma última coisa importante, manter sua autoestima. A pior coisa no processo educativo é quando o professor ou mesmo o processo, né, baixa a autoestima do aluno. Então, tem que sempre tentar manter essa autoestima alta ou elevada para que o adulto aprenda. E aí, passando para a segunda parte da apresentação, seria as metodologias ativas. Além dessas teorias, né, que eu apresentei, o socioconstrutivismo, né, que eu citei, a teoria cognitiva da aprendizagem, muito embasada na psicologia cognitiva, a teoria cognitiva social, que tem a ver com a parte de interação com as pessoas, a aprendizagem baseada na reflexão sobre a experiência, né, que tem a ver com a teoria experiencial, e a andragogia. Então, essas teorias, gente, são muito importantes que a gente tenha noção, ou mesmo se aproprie bem delas para usar na nossa prática. E, inclusive, saber por que a gente faz determinadas ações como docente, ou certas metodologias ativas propõem. Tá? Então, as metodologias ativas baseadas em problemas, elas são todas embasadas nessas teorias. Então, por que utilizar metodologias ativas na educação de adultos e no campo da saúde? Né? De uma maneira bem sintética, se colocar a educação no centro, né, que é o nosso métier de trabalho, ela tem que estar se relacionando com o conhecimento, isso acerta nós, né, bilateralmente, e a gente sabe que na saúde, especificamente, o conhecimento cresce muito, né, exponencialmente, todo dia surgem novas coisas, novas técnicas, novos medicamentos, novos equipamentos, então, isso tem que ser levado em conta na educação, né, e a metodologia ativa, ela ajuda nisso, porque, por exemplo, é um jargão na educação que é ensinar o aluno a aprender, porque qualquer aluno na área da saúde tem que ser um eterno aprendiz, né, como diz a música. Então, não dá para você sair de um curso e não se continuar, né, atualizando esse conhecimento. Outra interação importante da educação é o sistema sanitário, ou seja, a educação não pode ser deslocada do sistema sanitário onde os profissionais de saúde vão atuar. SUS, por exemplo. Então, ela tem que abordar isso, ela tem que incluir onde o aluno vai atuar. Né? E também o sistema complementar, né, que é o sistema mais privado ou filantrópico. Então, tudo isso tem que estar dentro, a metodologia ativa ela propõe isso também, né, que seja abordado o contexto onde os alunos vão atuar. E a própria sociedade. Né? A educação todos nós, profissionais de saúde, servimos à sociedade. Nós trabalhamos para a sociedade. Então, a metodologia ativa coloca muito isso fortemente, porque ela é baseada em problemas reais. E essa realidade, obviamente, tem a ver com a sociedade. Os profissionais de saúde que nós estamos capacitando, ele tem que se desenvolver competências de maneira permanente. E eu coloquei aqui alguns campos, né? O campo técnico, esse campo é o mais, digamos, utilizado, né? Eu acho que mesmo na educação tradicional, a ênfase é da parte técnica, mas a gente tem que lembrar outras competências nos campos sociais, gerenciais, pessoais e mesmo político, nem que seja políticos sanitários, né? Então, tudo isso tem que compor um currículo em que você pode usar metodologias ativas de aprendizagem. Então, as metodologias ativas, elas surgiram dentro de respostas educacionais, né, das profissões de saúde, dentro desse contexto muito tradicional, né, e trazendo propostas mais centradas no aluno, valorizando não só a aprendizagem, mas também o ensino e vice-versa. Por isso que hoje se usa ensino-aprendizagem, não mais ensino e nem só aprendizagem. É a junção dos dois. A valorização da aprendizagem autodirigida, aqui está muito centrada na andragogia, porque geralmente nós estamos trabalhando com adultos, né?
E um movimento, inclusive, em prol de uma educação baseada em evidências. Isso é muito importante para quem estuda metodologia ativa. Inclusive, recentemente eu vi um artigo aí muito crítico em relação à metodologia ativa, que eu acho que esse autor não estudou, não sabe as evidências, né? E é muito mais opinião. Então, quando a gente vai discutir educação, assim como a saúde, tem que ter evidências. Então, a educação baseada em evidências é super importante para você discutir, né, propor e, inclusive, executar ações educativas. Portanto, a metodologia ativa ela é muito estudada. Tem muitos estudos comprovando que ela é muito mais eficaz, né, em relação a outras metodologias mais passivas, digamos assim. Algumas características importantes, né, de programas educacionais baseados em metodologia ativa, ou seja, os alunos devem perceber como relevante. A base é a construção do conhecimento e experiência prévia, como já citei nas teorias. O envolvimento ativo do aluno no processo de aprendizagem, isso desde o começo e sempre, né, o máximo possível, e basear-se em problemas. Eu considero que as metodologias problematizadoras são as mais indicadas, mais recomendadas, mais desejáveis, porque elas tratam com problemas da vida real. Características importantes centradas no aluno, técnicas que estimulam a interação, tanto estudante-professor, estudante-estudante, estudante-material didático. Então, para ser de fato ativa, você tem que ter essas características. Isso se opõe a métodos e técnicas que enfatizam apenas a transmissão do conhecimento, que é a famosa aula, principalmente quando a aula é feita para grandes grupos e muito no formato de monólogo, né? O professor fala praticamente sozinho e os alunos têm pouca oportunidade de participar. Estou já concluindo aqui uma pirâmide interessante que eu acho, né, do National Learning Laboratories, né, em que coloca os métodos de ensino ativos aqui na base da pirâmide, né, como um percentual alto de retenção. Discussão em grupo 50%, praticar fazendo 75% e ensinar os outros, nós docentes, 90%. Por isso que a gente aprende muito quando ensina, né? Enquanto que lá em cima, né, palestras, leituras audiovisuais e a prova de demonstração tem um percentual de retenção bem menor, né? Por exemplo, aulas, está aqui como palestra, 5% apenas o aluno retém. Segundo aí o Instituto, são os métodos de ensino passivos. Concluindo, ou quase concluindo, as vantagens que a literatura traz, né? Permite ou estimula uma maior motivação, utilização dos conhecimentos prévios, permite que o aluno tenha novas perspectivas e posições, portanto, ele não é uma coisa engessada, fechada, tem a sua opinião, né? Pode contestar, inclusive, valores dentro do processo educacional, ser aberto, é bem democrático, né, a metodologia ativa. Abertura em relação aos objetivos de aprendizagem, né, são o currículo oculto, ou seja, quando o aluno interage com os colegas, começa a aprender outras coisas. Exemplo, no PBL, ele coordena grupos, ele faz relatorias, isso são objetivos importantes também dentro da formação. A aprendizagem colaborativa, a metodologia ativa só funciona bem quando é em pequenos grupos, como eu disse, onde as pessoas colaboram entre si. Traz uma reflexão crítica sobre a experiência, né? As metodologias ativas também têm esse papel. Uma maior apropriação e corresponsabilização no processo de ensino-aprendizagem. E, finalmente, desenvolvimento de habilidade de comunicação. Porque quando você discute, você tem que saber escutar e tem que saber propor, né, para evitar conflitos, inclusive. E aí, gente, eu encerro aqui. Como eu disse, é um tema bem complexo, né, bem abrangente. Tentei ser o mais sintético possível. E agradeço, né, termino aqui com uma pintura que eu gosto muito, do Caravaggio, né? Eu acho ele fantástico em termos de pintor, e essa arte também é importante na aprendizagem, né? Obrigado a todos e fico à disposição, né, para futuros esclarecimentos. Muito obrigado.
Obrigado, meu amigo Batista. Como sempre, você muito específico, muito claro nas suas exposições, com uma bagagem aí bem interessante. E muitas das coisas que você disse, eu fiquei aqui refletindo sobre a convergência das tecnologias digitais, da informação e das comunicações com essas teorias todas de ensino e aprendizagem, porque como elas são metodologias disruptivas, elas podem melhorar bastante os resultados e, infelizmente, por serem teorias disruptivas, a disrupção pode ser negativa. Você pode até piorar se você insistir em apenas replicar no digital, né, aquilo que já não funciona bem no presencial, né? Então, é ótimo, por exemplo, que a gente esteja gravando essa sua aula, porque a gente pode depois assistir essa aula, posso pegar esse vídeo e compartimentalizar, posso pegar esse vídeo e transformá-lo num objeto de aprendizagem para um outro curso que eu queira dar e reutilizá-lo de formas diferentes, né? Hoje já se fala, inclusive, que para além da andragogia, nós precisamos aproveitar a chance que as tecnologias digitais da informação e das comunicações nos permitem de utilizá-las como metodologias de empoderamento, como metodologia de emancipação, para atingirmos um outro estágio, que é o estágio da eutagogia, em que você consegue, por si só, aprender cada vez mais e melhor. Mas há um princípio realmente que você numa parte tocou, que é muito importante, que é o fato de que nós, seres humanos, sempre aprendemos melhor quando aprendemos uns com os outros. O que nos leva, né, à necessidade de pensar sempre que quanto mais nós tivermos possibilidade de fazer o aprendizado calcado na convergência de conhecimentos e experiências, nós teremos chance de que esse aprendizado seja um aprendizado com qualidade em constante melhora, né? Aí agora eu quero só que, bom, a Sheila pode ter alguma consideração também para fazer, mas que, Sheila, então você faça suas considerações e anuncie quem vai dar continuidade aí ao nosso trabalho de hoje. Muito obrigado. Parabéns, senhor Batista. Fundamental sua apresentação. É só porque eu acabo esquecendo o script, né? O professor fala muito do script, né? E a gente acaba esquecendo o script. O projeto de extensão, né? Que nós estamos aqui, o ciclo de palestra Saúde Digital, é em parceria com um programa do Ministério da Saúde chamado Telesaúde Brasil Redes. Então, assim, é por isso que as webconferências são gravadas, porque depois elas são editadas, são colocadas no YouTube, o professor já falou, né? E então, assim, o Brasil inteiro tem a capacidade de se qualificar, né? Baseado nessas nossas webconferências. Nós pegamos os experts, né? Não só do Ceará, de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, do Brasil, mas até internacional. Já tivemos colegas parceiros aqui e a gente está, exatamente como o professor Luiz Roberto falou, estreitando as parcerias, né? A escola, a CESA, ela já desfilou muito por aqui, nós temos uma meta de 100 webconferências, né, professor? Já estamos quase entregando essas 100 webconferências, a gente está muito feliz, né, com esse projeto, assim como também as outras academias, né, assim, as outras instituições de ensino superior, a UES, né, então, e outras também que vieram para cá, né, Minas Gerais, tudo Rio Grande do Sul. Então, assim, graças a Deus, a gente está muito feliz, a gente está fazendo essa corrente do bem, né? E o professor já deve ter falado e nós estamos à disposição da Escola de Saúde Pública, professor. Eu acredito que, assim, a educação continuada junto com a educação permanente, enfim, né? As várias vertentes da educação, a gente tem muito em que se apoiar, né? E crescer. Então, muita paz e saúde aí para todos. Não é uma despedida, estou só despedindo aqui da minha fala, que eu esqueci de falar no começo. Depois eu volto a palavra aí ao professor Batista para fazer as considerações finais, né, os arremates, e o professor Luiz Roberto fecha a webconferência de hoje. Esse bloco está começando hoje, começando muito bem. Mas também a gente vai ter, na sexta-feira,
nós vamos ter algumas ferramentas técnico-digitais, né? Que são as gamificações. A segunda-feira nós vamos ter outras, que são as simulações clínicas. E a última mesmo, a gente vai trazer os aplicativos, né? Os aplicativos que estão ajudando na educação digital também. E, mais importante, societal. Então, a gente fala muito para o profissional, fala muito, né? Assim, mas, assim, a cadeia de salvamento inicia pela sociedade civil. Então, a gente precisa também, né, professor Luiz Roberto, emancipar, empoderar essas pessoas, né? Trazer, assim, o âmbito do que é a saúde, trazer a educação, mesmo que ela seja básica, né? Em relação à saúde, também aos autocuidados. Então, a gente está muito feliz, viu? Muito obrigada pela participação de todos. Eu volto a palavra ao professor Batista. Bom, obrigado, Sheila. Eu só queria, mais uma vez, né, agradecer, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que isso é fundamental, né, esse tipo de iniciativa para democratizar as informações, compartilhar as informações. E, como disse, né, estarei sempre à disposição para contribuir dentro das minhas possibilidades, né? Em nome da Escola de Saúde Pública, a gente agradece essa participação, né? E estamos, como disse, abertos a futuras contribuições. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Professor. Batista, é um prazer colaborar sempre, né? E um outro tópico que eu acho também muito interessante é que a gente sempre esteja lembrando que por trás de todos esses aspectos dos processos de ensino-aprendizagem, que terminam levando a essa possibilidade de modificação das competências, é preciso que haja um olhar essencialmente ético, né, sobre esse tipo de atividade, né? Porque é sempre, infelizmente, possível detectar pessoas que estão fazendo isso de forma que não se recomenda, que não tem essa base teórica, que ela é absolutamente necessária e indispensável. E qualquer tecnologia, se ela não for avaliada, né, à luz da filosofia moral, portanto, da ética, nós corremos o risco de estarmos prestando desserviços e não de estarmos melhorando os serviços, né? E trabalhando numa seara que é absolutamente crítica, que é a área da saúde, né? Você não pode fazer da vida humana um valor que não seja devidamente respeitado, pensando apenas em obtenção de recursos éticos, e tudo isso cada vez mais ganha sentido, porque a necessidade de continuar a aprendizagem constante, é permanente, tal como você mesmo colocou, a quantidade de novos conhecimentos que são produzidos constantemente, diariamente, numa velocidade avassaladora, e os meios antigos, né, os livros, a gente, na época, eu me lembro bem que na época que nós estávamos na faculdade, já diziam que os livros textos já estavam atrasados cerca de 2 anos quando eles eram publicados. Tal era demorado o processo de publicação. Você imagine hoje, né? E hoje você tem possibilidade de ter livros que estão em formatos, não é que você vai contar com o final do livro no formato tradicional, mas hoje você pode comodamente andar com o seu livro e ter acesso a um capítulo de livro através da internet, ou armazenar no seu computador, no seu tablet, no seu celular, e isso traz uma vantagem muito grande. Agora, precisa haver realmente educação, né? É preciso que as pessoas tenham educação, inclusive tenham educação para poder terem e desenvolverem o espírito crítico de certas propostas que às vezes são feitas e que não vão levar a nenhum resultado de eficácia e eficiência quanto ao aprendizado, quanto à mudança de comportamento, quanto à qualidade daquilo que
está se pretendendo fazer, né? Esse foi um dos grandes dilemas que ocorreu aí durante a pandemia, quando muita gente foi levada a utilizar essas diversas ferramentas digitais sem nenhum preparo para isso, e ficou se fazendo apenas uma tentativa para não parar o currículo, para não parar o processo, dando aula direto, né, e utilizando webconferência, videoconferência e etc. E surgiram ferramentas de todos os lados e tudo e tal. E aquilo sem nenhuma base teórica dentro dessas teorias que você também expôs, e evidentemente que os resultados de aprendizagem foram péssimos, né? A avaliação dos alunos e de muitos professores foi muito negativa, e a gente precisa entender, né, que o nosso grande compromisso é realmente com a aprendizagem que possa melhorar a qualidade do conhecimento, para que as práticas, todas elas, sejam realizadas de forma crítica, ponderada e com todo o respeito a normas éticas que não podem ser esquecidas, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, e vamos às próximas. As colegas que estão aí, a Eliane e a Vilma, querem dizer alguma coisa? Vilma, se você quiser fazer alguma manifestação, deixar registrado, será um prazer, pode se manifestar. Obrigada por essa oportunidade de participar. É sempre bom ouvir o doutor Batista falar sobre educação, né? Acrescentamos um pouco mais de conhecimento, principalmente agora que estamos com oficinas avançadas do PBL. Agradecer essa oportunidade que vocês nos permitiram, né, de participar desse momento. E se tiverem outros que a gente também possa, Sheila, é só avisar que será muito prazeroso. Um beijo, um abraço aí para o professor Luiz Roberto, um beijo para a Sheila. Parabéns, doutor Batista. Muito obrigado. Se quiser se manifestar, Viviane, pode se manifestar. Será um prazer. Pronto, abriu sua telinha. Foi um prazer também rever a Sheila, né, que faz tempo que a gente não se vê. E aí eu também reforço a palavra da Vilma, né, quando tiverem outras conferências, podem nos convidar, que será um prazer participarmos. Ok, então. Muito obrigado aí pela participação de vocês, e estamos aqui à disposição sempre que tivermos atividades aqui, ou vocês acharem que é interessante nossa participação com vocês, será um prazer estreitar cada vez mais esses laços, porque hoje nós temos alguns elementos que precisam ser ultrapassados nessa grande empreitada que está sendo feita para introduzir a saúde digital no Brasil, né? Há uma preocupação muito grande com a parte tecnológica, mas nós precisamos trabalhar a educação dos profissionais de saúde para o enfrentamento das dificuldades que essas tecnologias trazem em si mesmas. Eu sempre alerto os meus alunos e digo, olha, vocês precisam deixar de ser aqueles profissionais que só sabem qual é o botão que aperta. Vocês precisam desenvolver um conhecimento epistemológico. Vocês precisam entender a base dessas tecnologias. Agora, entender a base dessas tecnologias não significa que vocês tenham que aprender a programar e etc. Não, existem as pessoas próprias para fazer isso, e elas precisam conversar conosco e nós conversarmos com elas para que nós possamos oferecer o melhor resultado para os finalistas de tudo isso, que são os nossos pacientes, né? Saúde digital, até pouco tempo atrás, se falava que tinham 3 grandes objetivos, hoje já são 4, né? E esse 4º objetivo é bem claro. Nós precisamos melhorar a qualidade da jornada de saúde do paciente, sua satisfação, a sua qualidade na sua jornada de saúde, mas precisamos melhorar também a satisfação na qualidade da jornada de trabalho do profissional. E se esse profissional não tiver alertado para isso, ele vai terminar tendo mais problemas do que soluções. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço
e vamos em frente. Obrigado, Sheila, obrigado aí ao pessoal que está na Contra-Regra. Logo que esse material tiver editado direitinho, a gente comunica para vocês, coloca no YouTube, e no YouTube fica lá à disposição de todos, certo? Um grande abraço. Muito obrigado.